Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para rodar um replay exclusivamente para explicar as ferramentas que eu desenvolvi para poder objetivar o operacional. Quem opera análise técnica, análise gráfica, sabe o quão é difícil de você tirar a subjetividade do seu operacional. E quando você tem uma ferramenta, uma não, mas 3 ferramentas que eu desenvolvi para ser mais claro e objetivo, que mostra para mim de forma visual o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e não fazer naquelas regiões, isso fica muito mais fácil, fica muito mais didático aí para mim. E a minha tomada de decisão, ela fica com menor peso emocional, menos suscetível ao meu temperamento daquele dia, a medo, ganância, euforia, porque eu estou vendo visualmente ali que eu tenho mais probabilidade de determinada coisa acontecer. E quando eu não tenho essas ferramentas, é muito fácil, com o excesso de informações ali, eu cair em subjetividade. Porque essas ferramentas elas foram desenvolvidas observando coisas do preço já, que eu já observava antes, mas eram tão espalhadas essas coisas e às vezes eu precisava fazer medições ali manualmente no olho que ficava muito mais difícil de entender e tomar a decisão mais rápida no day trade, né? Day trade a gente sabe que tem que ter um pensamento mais rápido. Então vamos lá, sem mais delongas, para explicar o uso dessas 3 ferramentas, eu vou estar rodando um replay aqui com vocês. Então a gente vai usar uma ferramenta para sortear um site, né? Vou usar o site aqui sorteador, de 1 a 12 aqui, para escolher um mês, tá? Caiu no mês de janeiro, vamos pegar o janeiro mesmo, desse ano 2025, e um dia, tá? Dia 31 de janeiro, último dia do mês, beleza. E vamos pegar no índice mesmo. Vou tentar acelerar esse vídeo aqui. Acelerem aí também, tá? E se você ainda começou a assistir aqui, sexta-feira, dia 31 de janeiro, vamos lá. E não deixou o like ainda, já deixa o like nesse vídeo. Porque assim você vai ajudar a divulgar meu trabalho, divulgar para outras pessoas que estão aí acreditando em promessas mágicas, tá? A ideia desses indicadores não é fazer o trabalho por você. Não existe indicador que clica por você. Na verdade, que clica tem robô, mas que faz o trabalho da leitura do trader, do contexto técnico, não existe. Porque os indicadores eles são para auxiliar no seu trabalho. Pensa nisso como se você tivesse que fazer um trabalho e você tivesse ali um martelo, uma ferramenta, uma Phillips, enfim, qualquer tipo de ferramenta que vai ajudar o seu trabalho e não fazer o trabalho por você. Então, os indicadores são exatamente para isso, tá? Então, vamos lá, vou dar play aqui. Vou deixar acelerado aqui em 4 vezes, tá? Para não ficar muito extenso aí. Então, são 3 indicadores, 3 ferramentas, tá? São essas que marcam suportes e resistências automaticamente no meu gráfico, que é o WA Zones. Você pode ir lá na loja da Nelogic, eu vou deixar o link aí para vocês também, mas vocês vão lá na loja, central de estratégias, lá em cima na loja da Nelogic e busca por WA Zones, aqui, WA Zones, vai aparecer, você vai contratar WA Bars, que é a regra de coloração, conforme o vídeo eu vou explicando para vocês, e o WA Ribbon, que é essas barrinhas aqui embaixo, tá? WA Ribbon para leitura de fluxo, beleza? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou usar o WA Bars para identificar barras vermelhas e verdes com bom deslocamento e bom volume, dentro de contexto de rompimento, dentro de contextos de exaustão. As barras amarelas, por isso que tem que ter conhecimento técnico. Não adianta você querer usar as ferramentas sem ter conhecimento técnico. As barras amarelas, dependendo do contexto, se estiver dentro de uma lateralidade, elas aparecerem nas extremidades, ou se estiver dentro de uma tendência no finais de correções, eu posso usar também como barras de gatilho. Então, a regra de coloração expliquei, ao decorrer aqui do replay vou explicar ainda mais. E aqui o WA Zones ele já vai me definir, ó. O mercado abriu, ele já está me definindo aqui em cima, nesse final dessa linha, uma zona de resistência, vai correndo conforme o preço, né, que nem médias, VWAP, qualquer tipo de indicador que você vai usar no preço, ele vai aparecer conforme o preço for andando. Aqui embaixo ele já me definiu aqui, ó, onde está essa linha azul, aqui mais ou menos já está marcando, né, aqui ó, 188, 126, 188, uma zona de suporte e outras zonas de suporte abaixo também, tá? Abaixo também aqui,
uma zona de suporte, aqui uma zona de suporte e aqui para baixo também. Não só isso, ele vai me definir também a coloração das médias, indicando o humor do mercado. Estou vendo que as médias estão verdes? Essas médias verdes, a 9, a 21, a 63, somente essa cinza que não está verde, tá? Mas todas elas têm essa hierarquia, né, de baixo para cima, que eu estou falando, de cima para baixo que eu estou falando, que estão alinhadas. Então, por enquanto, está me representando um contexto comprador, beleza? Ó, contexto comprador, mas aqui ainda está vermelho, ó, vermelhinho o WA Ribbon. O WA Ribbon, ele me indica fluxo de mercado. Eu sei que aqui eu estou num contexto lateral, tá? Apesar da forte alta que eu tive no dia anterior, o mercado subiu bastante. Eu sei que após fortes altas o mercado ele tem uma probabilidade de fazer uma correção, de fazer uma lateralidade no dia seguinte, tá? Essa correção ela pode ser mais acentuada para baixo ou ela pode ser uma correção mais lateral. O WA Ribbon ele me mostra viradas importantes e quando tem potencial de movimentos mais amplos. Obviamente que, assim como todo indicador, ele deve ser usado nos contextos adequados, né? Tô falando tão rápido aqui que eu até embaralhei. Eu não vou ficar tentando pegar a virada aqui dentro de uma lateralidade estreita, porque o WA Ribbon vai se embananar um pouco dentro de lateralidades estreitas. Por isso que você tem que usar como uma ferramenta, não como algo que vai clicar para você. Certo? Eu sei que quando tá num contexto como tá aqui, eu vou olhar para o WA Ribbon num 15 minutos, por exemplo. Então o que eu sei aqui? Que ele já está vermelhinho. Se ele está vermelhinho, e até inclusive fez duas barras fúcsia, o que são essas barras fúcsias? Aqui embaixo. O mercado estava sobrecomprado nesse caso, tá? Quem estudou IFR sabe que tem zona de sobrecompra, sobrevenda, e saiu dessa zona de sobrecompra, sobrevenda. Em tendências, é comum o mercado ficar sobrecomprado e seguir sobrecomprado comprando, tá? O mercado ir pagando preços cada vez mais altos. Então, eu devo ter um certo cuidado em pegar reversões em tendências. Beleza? Não é porque ele virou aqui fúcsia que eu vou sair vendendo. Eu tenho um contexto para isso, certo? Então, nesse contexto aqui, ó, se eu buscar uma compra, seria somente se ele superasse aqui essa zona de lateralidade, tá? Fizesse um pullback e o WA Ribbon virasse para verdinho. Basicamente seria isso. Se eu for buscar uma venda aqui, talvez seria uma venda mais curta, ou eu esperaria o quê? O mercado virar, perder essa lateralidade, fazer um pullback e eu entender que aquilo ali de fato foi rompido e eu ter risco-retorno. Risco-retorno está sempre atrelado ao contexto técnico. Não tem um sem outro. Se eu tenho contexto técnico e eu tenho um trade, eu tenho que ter automaticamente risco-retorno, senão ele não vai se enquadrar em nenhum contexto, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui, por enquanto, tem o preço no mesmo lugar, na mesma região do fechamento do dia anterior. Então, eu não tenho uma probabilidade maior de um lado nem para outro para buscar uma operação para ter risco-retorno. Aqui, se eu entrar aqui no meio da lateralidade, eu tenho 50% do mercado falhar e para cima me estopar ou vir aqui para baixo ao meu favor. Se eu tenho 50%, eu não vou buscar um trade aqui. Eu tenho que ter uma probabilidade maior para estar buscando. Apesar de lá no 15 minutos estar vermelho, apesar de aqui estar vermelho me indicando vendas, eu ainda tenho um contexto em que 50% não é do meu interesse, certo? Então, muito bem. Então, vamos lá, esperar agora o mercado se desenvolver, tá? Como eu disse, eu só se torno comprador aqui se o mercado sair dessa lateralidade, fazer um pullback, e aqui nesse pullback eu ter uma virada verdinha do WA Ribbon para fazer uma compra. Só me torno vendedor se a gente sair desse contexto lateral aqui para baixo, fazer algum tipo de pullback e aí sim, com uma objetividade, eu buscar uma venda. Por quê, pessoal? Porque primeiro, eu estou buscando risco-retorno. Se eu estivesse buscando scalps, eu estaria buscando ordens limitadas, ou seja, estabelecer um teto aqui de R$2.000, tá, para a gente operar. Estaria buscando vender alto, comprar baixo e nem esperaria a barra fechar, porque aqui está muito curto. Esperaria falhas de rompimento, preferencialmente falhas de rompimento aqui embaixo, que a gente está numa tendência de alta.
Mas como eu quero explicar para vocês o sistema do indicador e como ele vai objetivar o meu sistema, eu vou ser bem criterioso e agir com rigor. Tá? Então, ou seja, eu vou esperar a barra fechar, vou esperar a próxima barra romper a máxima, se for uma compra, ou perder a mínima, se for uma venda. Com a barra fechada, com o WA Ribbon me indicando uma entrada, certo? Então, isso é ser criterioso e isso é ter um método para ter repetibilidade ao longo do tempo. Essa repetibilidade para o trader de longo prazo, né, porque é um day trader que ele não pensa no longo prazo, ela é importantíssima. Por quê? Porque você precisa desenvolver confiança no seu método, saber fazer. Porque senão, amanhã, depois da manhã, se você estiver mais ansioso, se você estiver com medo, se você estiver eufórico, você vai agir de certas formas. E isso vai impactar diretamente no seu sistema de trading. Você, ora, vai entrar com ordem limitada, eufórico, ora vai estar pessimista, ora vai estar otimista. E vai agir como o mercado, oscilando com as emoções do mercado, o que não é bom para um trader racional. Quem tem método dentro de um cenário caótico e repetibilidade dentro de um cenário caótico, tem vantagem sobre aqueles que não têm. Então, para você sair da média, da mediocridade dos traders, de que, sei lá, 97% perde dinheiro, começa pelo método. E exatamente o WA Ribbon, o WA Zones, o WA Bars, ele vai te dar essa forma de ter repetibilidade. Porque senão, se você não conseguir desenvolver ferramentas que te dão repetibilidade, você está fadado a oscilar emocionalmente e, consequentemente, oscilar com as suas emoções e replicar isso para o seu operacional, e o seu patrimônio, o seu relatório, ele vai ser uma gangorra. Vai ganhar, vai perder muito, vai ganhar muito, vai perder muito. Na melhor das hipóteses, vai ficar no empate. Tá? Então, por isso que é tão importante ter um método. E essas ferramentas, elas vêm para resolver isso, a subjetividade operacional. Tá? Tô falando aqui blá, 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 porque o mercado não está fazendo exatamente nada, e é essa a repetibilidade que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Se o mercado não está fazendo nada, o trader espera. O trader não faz nada. Se o mercado está fazendo alguma coisa que valha a atenção do trader, aí o trader dá atenção, olha aqui embaixo para o indicador. E essa é a diferença de usar o indicador como ferramenta e não como critério elementar, fundamental apenas para ele clicar. Tá? Ele vai olhar para o indicador coloração, ele vai olhar para as médias, ele vai olhar para o que tem importância, para as zonas que ele está e aonde ele está em relação a essas zonas de suporte e resistência, médias, essas linhas pontilhadas, enfim, e ali tomar a decisão dele se tiver um risco-retorno. E ponto final, ele tem repetibilidade, ele consegue replicar aquilo para o próximo dia, certo? Então, muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Se tiver o WA Ribbon virando para compra aqui embaixo e eu tenho um contexto lateral, talvez eu busque uma entrada de compra, porque eu quero seguir o fluxo do mercado. Eu quero seguir o que o mercado vem me dizendo. Deixa eu ver como está os 60 minutos. O 60 minutos ele está bem sobrecomprado, né? Tá verde aqui, mas ele está bem longe das médias aqui. Né? Tá bem longe, então seria ideal, pelo menos uma correção na média mais curta aqui de 9. Mas o fluxo ele ainda é comprador. E se eu tiver um bom risco-retorno aqui embaixo em relação ao topo da lateralidade, por que não buscar uma compra se o WA Ribbon me virar para verde aqui? Mas por enquanto, estou bem tranquilo, tá? Percebe que essa tranquilidade, ela se dá por eu olhar o contexto técnico e querer ter repetibilidade em relação a isso, e olhar também o WA Ribbon aqui, não me dizendo absolutamente nada. Tá me dizendo para essa barra tá me dizendo para comprar, o martelo vai subir, né, não sei o que. Não, tô bem tranquilo que ele tá ainda me dando um fluxo aqui de baixa, tá? Se ele tá me dando um fluxo de baixa e o mercado ele tá lateral e tá no meio da lateralidade, não faço nada. Simplesmente espero. Quando ele virar para um fluxo positivo e eu tiver uma boa localização dentro do ciclo, do contexto que eu estou
enxergando, aí sim eu penso numa entrada de compra. E por que não venda, Wallace? Também. Se o mercado ele sair do centro da lateralidade e buscar a região da extremidade aqui no W Azones, essa linha pontilhada, e entregar uma barra de gatilho de venda com o WA Ribbon virando para baixo, aqui vermelho, e a próxima barra, isso é importante, a próxima barra romper a mínima dessa barra, aí sim eu tenho um gatilho de venda, tá? Mas aqui no meio eu não tenho, mesmo se ele perder a mínima aqui e essa barra estiver vermelha, a minha chance é 50%, mesmo aqui, tá? Porque eu posso analisar outras vezes que ele deu uma barra de alta que não continuou, porque eu sei que o WA Ribbon ele é um indicador para capturar amplitudes de movimento, movimentos maiores. Começa por aí. Então, se eu estou no meio de uma lateralidade, eu tenho 50%, tanto para cima quanto para baixo, e mesmo que o WA Ribbon esteja indicando uma venda, essa venda ela pode não se desenvolver, porque o mercado está num preço justo, está numa lateralidade, está num consenso de mercado ali. Se esse preço ele vem para uma região que não é consenso, vai para o topo de uma lateralidade alto ou para baixo, que não é o consenso, e o WA Ribbon me indica alguma coisa, né? O indicador indica, serve para isso, aí sim eu tenho uma probabilidade maior daquilo se desenvolver ao meu favor, porque ali é uma zona que eu tenho uma probabilidade maior de acontecer algum movimento de volta para o meio, enfim. O que eu gostaria aqui? O mercado tentasse romper e me desse um gatilho de venda, ou tentasse romper para baixo e me desse um gatilho de compra, ponto. Vejo o WA Ribbon virando aqui para verde. Vamos ver. Deixa eu acelerar mais uma vez, mas também se eu acelerar muito vai ficar difícil de pegar o gatilho, tá? Porque já em 5 vezes ele corresponde a um gráfico, acho que de 1 minuto. Pegando um trade aí, um bom trade, um bom movimento, já não preciso mais tá me expondo, né? Pegando um bom trade aí de 2, 3 vezes o risco, acabou, encerra o dia. Ó, ele tá indo para uma região que é do meu interesse vendedor, né? Que eu posso traçar uma linha de canal, com essa máxima, essa máxima. Ele virou para verdinho. Se fosse seguir de forma mecânica, virou para verde, rompeu a máxima, compraria. Mas olhando aqui para trás, eu vou comprar depois de um dia como esse, alto num cenário já de muitas e muitas barras lateral, mais de 80 a 90 barras lateral, né? Não é o melhor lugar para comprar. Eu vou pôr meu stop aonde? Eu preciso colocar meu stop em algum lugar, vou colocar o stop lá embaixo, né? Enfim, nem rompeu a máxima lá, veio para perder a mínima. Então, mesmo mecanicamente, não teria acionado o trade nessa barra. Ah, e se a próxima barra acionar? É na próxima barra, tá? Para objetivar as coisas, na próxima barra, porque senão você pega, deixa para próxima e acaba entrando de novo na subjetividade. Mas lembrando, eu preciso ter contexto, preciso ter localização, não faz o papel do trader. O indicador ele facilita para você entender o momento certo naquelas localizações, tá? Ah, então só vai virar naquelas... Não, só vai virar naquelas localizações? Não. Muitas vezes isso aqui, ó, aqui mesmo dentro dessa localização, ele pode estourar para cima e ir embora. Mas vamos lembrar do que eu estou procurando como trader. Eu estou procurando repetibilidade, fazer isso por muitos anos, por muitos trades. Se eu estou procurando repetibilidade, eu não vou me importar que esse trade eu perdi, tá? Só foi mais um trade que eu perdi. Isso é interessante, ó. Temos uma barra verde, ou seja, é
uma barra com muito deslocamento de preço, além do normal, e principalmente não só o deslocamento que colore a barra, mas também o volume financeiro. Como ela tem grande volume financeiro, ela também pinta de verde, tá? Então, barras com volume e deslocamento vão pintar de verde ou vermelho. Barras amarelas têm muito volume e corpo pequeno. Mas ainda não me disse nada, tá? Só foi uma barra de indução, tentando romper. Chegou até superar a máxima dela aqui, ó. Mas dentro de um contexto lateral, maior parte do corpo da barra para dentro. Então não me disse absolutamente nada. Percebendo que tá travando um pouco. Não sei se é pela velocidade aí que tá rodando o replay. E se ficar travando assim, fica difícil de pegar o gatilho, hein? Diminuir um pouquinho aqui para 3 vezes. Vamos ver se para de travar. Às vezes é por conta da volatilidade também, né? Às vezes até em tempo real isso aqui trava. Essa barra, pessoal, é uma barra de baixo. Virou o WR-Ribbon para vermelho. Mas vamos lembrar do que eu falei sobre contexto vinculado a risco-retorno. Eu tenho um contexto onde o mercado está dentro de um range de 500 pontos, aproximadamente. Se eu perco aqui, o meu stop está em 300 pontos. Eu tenho uma média se aproximando aqui do preço em 130 pontos. E eu tenho o fundo da lateralidade em 230 pontos. Compensa esse risco-retorno? Na minha opinião, não compensa. Tá? Dentro do ciclo que eu estou executando, e eu querer contar com um rompimento para baixo, sem ter evidências de que isso vai acontecer, não compensa. Então, o que eu tenho de evidência aqui? Que o mercado está lateral num range de 500 pontos. Ponto. Essa é a minha evidência. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, essa barra aqui ela não me interessa. Se romper e ir lá para baixo, romper e for para baixo, eu vou ter que pegar mais tarde o gatilho, tá? Aí eu vou ter que trabalhar com... Aí eu vou estar trabalhando com evidências do rompimento. Se não, eu só estou trabalhando com uma hipótese. E trabalhar com hipótese dentro de um contexto de que não aconteceu ainda, eu estou entrando de novo em subjetividade. E é exatamente a ideia de que eu quero fugir da subjetividade. Eu quero cada vez deixar mais criterioso, cada vez mais a metodologia mais fechada, não engessada. Veja bem, não engessada, mas fechada para uma metodologia, um método e uma repetibilidade do sistema, trabalhando com evidências do que o preço está fazendo. Não é engessado. Né? Eu tenho o olhar humano por trás e eu tenho a ferramenta para me ajudar e eu só quero entender o ciclo de mercado que eu estou trabalhando e usar a ferramenta para pautar a minha entrada dentro daquela localização, dentro daquele contexto e dentro daquele possível risco-retorno. Olha lá, ele teria perdido, né? Por exemplo, essa barra aqui, ó, se fosse agir mecanicamente, teria entrado aqui. Se fosse agir mecanicamente, teria entrado aqui, ó. Mas a gente sabe que a gente estava abaixo de uma resistência do WR-Ribbon. Seria melhor uma confirmação do rompimento, que seria continuidade, afastamento da região e depois um pullback, depois um risco-retorno interessante para daí pegar, tá? Aqui, teria agido mecanicamente, teria vendido aqui, mas com uma relação risco-retorno ruim, no máximo a um scalp, ó, 210 pontos, avisando 210 pontos aqui, tá? Mas no meio da lateralidade, então nada a se fazer. Essa é a diferença de você ter um sistema objetivo, um sistema claro, uma leitura de preço objetiva e usar o indicador como ferramenta do que você usar de forma mecânica esperando que aquilo faça mágica, te traga o santo graal, tá? Porque isso não existe. Infelizmente você vai quebrar a cara.
E pegamos um dia bem travado, hein? Pegamos um dia bem travado para rodar um replay. Mas isso é importante, isso é até interessante para vocês verem não o que o indicador faz por mim, mas o que o indicador não faz por mim. O que os indicadores não fazem por mim. Que é o meu papel de trader, de olhar objetivamente para o mercado e definir se aquilo tem expectativa de movimento ou se aquilo está onde deveria estar, no preço justo que ele deveria estar. No momento, o mercado para mim está onde deveria estar. Não sei se vai ter notícia agora, 10h30, né? Se tiver notícia 10h30, a gente não está na primeira sexta-feira do mês para ter payroll, mas se tiver notícia 10h30, provavelmente o mercado vai ajustar o preço. Se não tiver, ele vai ficar aí até que alguma coisa aconteça, até que alguma instituição venda muito forte, enfim. Senão, a gente tem que trabalhar com isso aqui, tá? E, por enquanto, ainda não me deu uma expectativa de uma movimentação de risco-retorno interessante para eu agir, né, de acordo com esse tempo gráfico. Poderia ter caído o tempo gráfico para 2 minutinhos. Eu não recomendo, tá, usar gráficos tão curtos pela volatilidade e nem usar o WA Ribbon aí em gráficos tão curtos. Pelo menos 5 minutos aí é o meu critério, minha recomendação para vocês. Pelo menos os 5 minutos. Percebendo que tá travando um pouquinho, hein? Espero que quando acontecer alguma coisa de relevante aí a gente consiga participar, porque travando assim fica difícil. O 15 minutos, quando tá mais travado, né? Eu gosto de olhar o 15 minutos. 15 minutos para mim ainda é vendedor, ó. Para mim ainda é vendedor. Então o ideal para mim seria um gatilho de venda acima dessa região aqui, tá? Um gatilho de venda. Se for um rompimento muito forte e não virar o WA Ribbon lá no 5 para vendas com gatilho bom, aí eu também não faço venda. Eu espero um pullback para pegar a compra. Mas 15 minutos ele é vendedor. Então para mim isso daqui, quando está muito travado, fazendo muitas viradas no curtíssimo prazo ali do 5, eu olho o 15. Se isso daqui estiver me indicando vendas no 15, eu vou priorizar essas vendas, tá? Mas não em qualquer lugar, como eu disse. Preciso ter a localização dentro do ciclo objetivo que o mercado me mostra e não agir com hipótese de que vai romper e entrar aqui baixo nessa lateralidade, enfim. Com 10h35, 10h30, provavelmente não tinha nada, mas deixou uma barra externa aqui, no meio da lateralidade, não quer dizer nada. Leitura de base, né? O mercado tá fazendo nada, só oscilando para cima e para baixo, tá onde queria estar por enquanto. Preciso esperar ele sair de onde ele queria estar, para daí, né, com o gatilho objetivo aqui, olhando o WA Ribbon, fazer alguma coisa. Enquanto isso, seguimos sem nenhum clique, o que já é uma vantagem, diga-se de passagem, para um dia como esse, porque aqui muita gente vai o quê? Quebrar a cara, né?
Muita gente vai sair empolgado com a alta do dia anterior. Se perdeu muito dinheiro vendendo essa alta, vai querer resolver tudo nesse dia. Ou se ganhou muito dinheiro no dia anterior, vai querer tacar grana no bolso e querer ganhar mais no outro dia, porque a euforia sobe pra cabeça. Ou se não participou da alta, olha quantos motivos tem pra pessoa cair na subjetividade, no emocional, na subjetividade do emocional dela. Ou se perdeu essa alta, vai achar que no outro dia o mercado vai também subir demais, né? Então, tudo isso tem que ser deixado de lado quando você vem para o mercado operar. Porque quanto mais você deixar as suas emoções agirem sobre você e sobre o seu operacional, mais o seu relatório vai possivelmente afundar. Porque você é frágil à emoção. O trade é frágil, o ser humano é frágil em lidar com o dinheiro. Ele precisa de critérios fora do dinheiro, fora dessas emoções, para poder ter resultados acima da média. Porque senão você vai estar na média, e a média é negativa. A média das pessoas operando na bolsa não é positiva. Muitas pessoas perdem dinheiro, mais de 95%, 97%, não sei qual a quantidade das pessoas perdem dinheiro. Então, quanto mais você puder objetivar e ter uma análise objetiva e ter critérios objetivos para trabalhar, melhor vai ser para o seu patrimônio. É simples assim, tá? É simples assim. Não precisa de muitos critérios, muitos segredos. Não, você não precisa disso. Você só precisa ganhar mais que perder. Você só precisa aceitar quando você perder. E você precisa não oscilar com as suas emoções. Que de emocional já basta o mercado, né? O mercado é emocional. A gente vê euforia tomando conta, pânico tomando conta, estabilidade. A gente vê e a gente tem que se aproveitar dessas emoções e não agir com elas com base em medo, impulso. Se ouvir o cachorro latindo aí, ó, já sabe. Eu tenho um Spitz alemão. Para quem não conhece, o Spitz alemão é aquela raça de cachorrinho de madame. E olha só, são quase 11 horas e até agora não teve. Só, só para ressaltar, esse sistema, o que eu estou falando para vocês, é um sistema para pegar movimentos maiores dentro de contextos adequados. Não que numa vida real eu não teria feito nada nessa lateralidade. Talvez eu teria feito scalps comprando baixo, vendendo alto, tá? Usando o contexto adequado, mas sem usar o WA Ribbon, sem usar o critério aqui do WA Ribbon, certo? Por quê? Porque se ele é para pegar movimentos amplos, eu não vou ficar usando o critério e pensando em hipóteses de que pode acontecer tal coisa, olhando uma ferramenta que é para pegar movimentos amplos. Não faz o mínimo sentido. E esse replay eu estou rodando especificamente para mostrar, como eu já disse, o uso das ferramentas de forma objetiva, de forma concreta. E a gente pegou um dia travado, paciência. Não vou fazer outros trades. Ó, uma barra amarela me indica o quê? Corpo pequeno, se fechar amarela, né?
E aqui ele saindo do preço médio da lateralidade. Testou a região do W Zones pela primeira vez no dia. Aqui em cima essa linha pontilhada vermelha. Aí é uma ocasião de venda? É. Dentro do critério da lateralidade estou alto. Mas o que aciona a minha venda agora? Preciso esperar o WA Ribbon virar uma barra vermelha e nessa barra vermelha aqui acionar na próxima barra mínima. Aí sim eu estou liberado a fazer uma venda. Tá? Deixa eu ver como está a volatilidade aqui, ó, a quantidade de pontos. Ó, pode ver que essa venda aqui, ó, no calor do momento, né? Ah, eu vou vender porque tá lateral. Não me foi pautada pelo WA Ribbon. Então é um stop que eu não tomaria. Eu tenho essa linha aqui em cima, né? Uma linha de retorno, linha de canal, linha de referência. Muita gente chama de vários nomes. Eu tenho uma barra de rompimento e uma barra que dá continuidade. Tá travando, hein? Replay tá travando demais, hein? Travando, hein? O que eu posso fazer aí? São dois cenários. Se eu tiver uma barra muito forte de gatilho de venda com um WA Ribbon, muito forte eu digo assim, com um bom corpo, não precisa ser grande, tá? Grande até é ruim. Mas uma barra forte, com um bom corpo, do WA Ribbon vermelho, eu posso vender na próxima barra que acionar a mínima dela. A barra seguinte. Se essa correção ela for fraca, fizer uma correção de duas pernas, alguma coisa nesse sentido, o WA Ribbon verde, eu posso fazer uma compra de pullback, tá? Um pullback para continuidade da tendência. Então são duas ocasiões. Beleza, a informação que eu tenho é que está numa fase de rompimento, com bons fechamentos de alta. A informação que eu tenho objetivo é de compra nesse momento. Caso comece a falhar, aí eu entendo que podemos voltar para dentro da lateralidade. Como ele já anda essa proporção aqui para fora da lateralidade, para mim isso é um potencial rompimento. E nesse sentido, se eu não tiver uma entrada interessante que me paute aqui no WA Ribbon para baixo, eu nesse momento penso em compras. Mas se eu tiver uma entrada interessante de vendas com um WA Ribbon vermelho, posso pensar em vendas. Agora é esperar, porque ele foi acima da lateralidade que estava do dia anterior. Eu quero saber o que? Os compradores vão ter força, né, porque tivemos bastante força no dia prévio aqui de compra. Vai ter fôlego, vai ter quem queira comprar nesse preço aí ainda, ou o mercado vai precisar buscar mais liquidez para baixo para depois ganhar força e fôlego de novo para continuar o movimento. Nesse caso, ó, fúcsia sobrecomprado, virando para fúcsia, seria um gatilho pelo WA Ribbon de venda. Seria um gatilho de venda se fechasse com um bom corpo para baixo. Como o stop está um pouquinho salgado, eu precisaria pegar e diminuir um pouquinho a mão. Tá? E pintando de vermelho, além dele estar fúcsia, saindo de uma região de sobrecompra, eu estou com volume financeiro e deslocamento. Então eu poderia visar uma entrada de venda abaixo dessa mínima se nessa próxima barra acionar, com stop na máxima. Tá? Precisa acionar. E aí eu visaria para baixo aí pelo menos 2 vezes o risco, já que é uma entrada que eu estou visando risco retorno, pelo menos 2 vezes o risco. Se tiver mais entrada de força ainda, talvez eu vise um alvo maior. Vamos ver se vai acionar. Então fúcsia, pintou de fúcsia, eu sei que ele está saindo de uma zona de sobrecompra,
Quem estudou IFR, estocástico, sabe, sobrecompra, sobrevenda, para baixo dessa zona, saindo dessa zona de sobrecompra. Talvez para buscar preços mais baixos. Com volume, porque essa barra ela pinta de vermelho para mim. Então, coincidentemente, nessa mesma barra, pintou de vermelho, então eu sei que é uma barra que tem, primeiro, bom deslocamento, segundo, volume. Ó, acionou, coloco o stop acima. Se eu tenho R$2.000 de risco, 650, se eu quero pelo menos dividir esse financeiro em 3 entradas, pelo menos, 650 ele é um risco ok, tá? Porque eu consigo fazer mais outras 2 entradas caso essa dê errado, tá? E visar pelo menos, trader sempre tem que ter uma calculadorinha aberta aí, visar pelo menos 2 vezes, tá? O risco, R$1.300. Preferencialmente, caso o mercado seguir em queda em uma única perna, vamos supor que mais uma barra de baixa, mais uma barra de baixa, aí eu vou visar mais do que 2 vezes o risco, porque eu posso desenvolver uma segunda perna de baixa, e aí eu posso visar 3, ou às vezes até mais, tá? Então, como eu estou vendido, eu vou adicionar mais 2 vezes de velocidade aqui. Então, eu tenho o mercado, ele veio acima da zona do W Azones, numa linha de referência, sobrecomprado, virou, coincidentemente nessa barra, o fúcsia, saindo de uma região de sobrecompra, saindo dessa região, e esse indicador já vai me mostrar, o W Ribbon, acima de uma região do W Azones, ou seja, tentou romper uma resistência, e eu tenho o W Bars trabalhando com uma barra de bom deslocamento e de volume. Então, essas ferramentas se complementam. Quando me perguntam qual ferramenta assinar, eu sempre vou indicar que você assine o conjunto das ferramentas. Infelizmente, não foi possível criar um combo dessas 3 ferramentas, tá? Não foi possível criar um combo. A ideia era criar um combo, mas não foi possível criar esse combo. Pela Nelogica. Então eu tive que colocar separado. E se você está assistindo esse vídeo em novembro, somente em novembro eu vou deixar essas 3 ferramentas com assinatura mensal liberada. Tá? Então lá na loja de estratégias, deixa eu pegar aqui, ó, livre, e colocar aqui, ó, a loja, WA Zones, WA Ribbon, vai, que é essas barras aqui embaixo. Se eu colocar para assinar, nesse mês de novembro, essa assinatura mensal está disponível, tá? Aqui tem o vídeo que eu explico as ferramentas. Nesse mês de novembro, depois eu vou tirar, vai ficar só semestral e anual. E aí não dá, infelizmente, para parcelar, tá? Não dá para parcelar pela Nelogica, infelizmente. Já tentei conversar com eles, mas eles não conseguem parcelar. A melhor opção é sempre anual, tá? Se paga mais barato, mas tem que pagar à vista. Então, esse mês de novembro tem o mensal. Aí você pode testar, pode usar, enfim. Você vê que rapidamente ele já me pagou, né? O mercado conseguiu colaborar e me pagou pelo menos já uma vez o risco. O que poderia fazer o quê? Proteger a operação em uma vez o risco. Parcial para quem faz, nada contra. Em uma vez o risco. Ou trazer e mitigar o risco da operação trazendo 0 a 0. Como ele fez uma única perna aqui, eu considero que isso aqui ainda possa fazer uma segunda perna para baixo, tá? E possa, pelo momento que entrou, buscar pelo menos a mínima do dia.
e o WA Ribbon segue vermelhinho. Isso é uma boa, um bom indicativo aí para continuar vendido. Pode ser que com uma barra como essa, né, que ele está tentando fazer aí, ele vire para verde. Mas por enquanto eu sigo vendido. E aqui, como ele supera a máxima de uma barra, eu considero que começou uma correção. Ele acionou uma H1. Tá? Então, se fizer mais uma perna para baixo, seria uma segunda perna já. E aí, tentando romper uma lateralidade em segunda perna, para mim, isso se torna mais perigoso de que um rompimento possa falhar. Se torna mais perigoso que um rompimento possa falhar, sairia do meu trade talvez com 2 vezes o risco. Aqui embaixo. Para um dia como hoje, estaria de excelente tamanho. Né? Um dia travado como esse, estaria excelente. Consideraria até parar como um dia como esse, porque ao ver um dia tão forte quanto esse, no outro dia, consequentemente, a gente pode ter uma lateralidade, o mercado fica mais enroscado. E aí você fica tentando pegar movimentos mais amplos e acaba se frustrando. Então, para mim, se ele vier aqui abaixo, tentar romper a lateralidade aqui e a mínima do dia, para mim já é de bom tamanho. Se eu conseguir sair com 2 vezes o risco, tá? O ribbon querendo virar para verde, né? Perceba que não só o ribbon ele te dá possibilidades de viradas importantes dentro de contextos adequados, tá? Com boa probabilidade de um acerto, quanto ele vai te eliminar possibilidades de tomar stops bobos, como foi aqui no meio dessa lateralidade, aqui, por exemplo. Isso é tão importante quanto te mostrar trades bons. Nessa ocasião, como o dia já estaria muito difícil, talvez tivesse protegido essa operação no 0 a 0, tá? Mas eu vou deixar. Como ele andou uma vez o risco, né? Mas eu vou deixar rolar. Vamos ver se ele busca uma segunda perna de baixo. E para não me estender muito, caso esse trade der certo, aí a gente finaliza, tá? Esse vídeo aqui. E se você ainda não deixou o like, é agora a hora. Já deixa o like aí nesse vídeo. Já comenta aqui embaixo, já manda naquele grupo lá do Telegram que você tem, de traders. Fala, olha esse vídeo aqui, você vai gostar. Sai desse setup mágico aí que você tá aprendendo aí. Que não vai te levar a nada. Testando novamente a região do W Zones. Mais ou menos os 50% do movimento de baixa. É aqui a hora da verdade, tá? É aqui que os vendedores têm que mostrar as garras, que senão vai vacalhar e vai lá testar a máxima de novo. Mas enquanto, né? Enquanto ainda não me tirar do trade, eu sigo vendido. E os indicadores estão aí para te auxiliar, tá? Te auxiliar nessa empreitada de toda essa subjetividade, dificuldade emocional, né? Que geralmente você vai ter ao longo da jornada. Aqui ele estaria acionando a retomada do movimento. Esse também, né? Mas é uma barra externa, não é legal. Uma barra doji como essa, colocar o stop acima dela. O stop aqui estaria lá em cima. Aqui, talvez, esse padrão IOI do Price Action, você usaria stop acima da barra externa. Também seria uma L3,
né? Para quem uma, duas, três puxadas, L3, boa barra, corpo de baixo, stop acima, aí sim estaria mais seguro de colocar um stop aqui do que usar um stop aqui. Deixa eu aumentar, vai. Eu vou deixar em velocidade máxima aqui, em 10 vezes. Espero que não trave, tá? Espero que não trave. Vamos lá, 3 barras, os corpos de barras estão legais, WA bom vermelho. Uma coisa que num dia como esse travado, que pode vir uma correção de 50%, você pode fazer é fazer parcial em 2 vezes o risco e deixar uma parte aí para tentar pegar um movimento mais amplo, tá? Mas novamente, como eu disse, são critérios mais de hipóteses e não mais objetivos. Critérios mais objetivos, você está trabalhando com a lateralidade e não com a hipótese. Agora imagina isso aqui, né, no tempo normal, 10 vezes menos, 5 minutos, cada barra 5 minutos, e aquilo vai te consumindo mentalmente. Então, se você não tiver força mental para aguentar pressão, você não está pronto para ser trader. As ferramentas, como eu disse, vão ajudar, te trazer mais confiança, mais objetividade, mas o trader precisa fazer o papel dele, segurar as operações, aguentar pressão, não sucumbir a movimentos impulsivos, né? De repente virar a mão, porque sim, não, tudo com base na racionalidade para você conseguir ter resultados acima da média. Senão você não vai ter, você vai estar sempre na média, junto com a manada aí que está sempre perdendo dinheiro e assim por diante. O WA ainda segue vermelho, mas não conseguiu ainda perder essa mínima aqui do impulso. Tá querendo virar para verde. É uma região complicada, né? O meio daquela lateralidade. Média aqui verdinha. Tudo que a gente quer é um movimento de 2 para 1 aqui para baixo. Rompeu a máxima para conceitos aí de análise técnica clássica, né? Análise gráfica. O mercado tá lateral. Se o mercado está lateral e ele tenta um rompimento para cima e falha, geralmente ele vai tentar um rompimento para baixo. Análise técnica clássica, né? Gráfica clássica. Quem já estudou isso sabe do que eu estou falando. Geralmente não é sempre, hein? Geralmente não é sempre. Ó, WA virou para verde e acionou a entrada de compra. Eu ainda tenho um impulso aqui de baixo, não me tirou ainda do trade. Pode até ser que ele pague um scalp dessa entrada de compra aqui. Mas eu estou buscando um swing, operação de 2 vezes o risco. Tá meio que triangulando, né? Porque ele deixa máximas mais baixas, mínimas mais altas, mas as máximas dos impulsos, né? Que é esse impulso aqui e esse impulso aqui ainda estão intactas, tá? Então sigo ainda na operação de venda. Tá demorando mais do que eu pensei. E a entrada principal que ele me indicou, que o WA Ribbon me indicou, ela ainda segue com stop lá em cima, dentro dos critérios, dentro da disciplina do trader, segue aqui em cima, stop. E caso o trader tivesse optado por sair no 0 a 0, já teria dado 0 a 0 aqui.
que eu estou esperando é uma virada na venda aqui do WA Ribbon virar novamente para vermelho. O verde claro ele indica o enfraquecimento. O vermelho claro, enfraquecimento do fluxo, tá? Vermelho, fluxo de venda. Verde, fluxo de alta. Desculpe os daltônicos aí, mas... verde e vermelho acaba sendo... Eu não pensei, né, na hora de criar, tem gente que não vai conseguir enxergar isso daqui. Eu não consegui mudar depois. Mas tem um assinante daltônico que ele está usando. E está conseguindo. Apesar de alguma dificuldade, né? Precisou adaptar, mas tem níveis de daltonismo, né? Não sabia de todos esses nuances aí. Tem níveis de daltonismo. E diferentes cores, né? Ó, essa barra, ela indicou a volta do WA Ribbon, o do gatilho, uma boa barra de sinal. Apesar de estar dentro dessa lateralidade, tá um contexto complicado. Indicou, voltou a virar. Meu stop tá lá em cima. Então não vou ficar mudando de opinião. Me indicou ali, fiz o meu trade. Se eu não sair no 0 a 0, eu vou seguir posicionado. Se a minha decisão foi essa, eu vou seguir posicionado naquela mesma leitura, até que aquilo ali me tire do jogo, me tire do trade, me tire daquela operação. Então me indicou aquela venda, estou na venda. Não vou ficar virando a mão porque o indicador virou. Como eu disse, ele virou, pode pagar um scalp a favor daquela direção, enfim. Às vezes sim, às vezes não, depende do contexto, porque para scalp também, óbvio que você deve ter um contexto técnico. Até mais do que para swing, né? Porque scalp está visando um trade 1 para 1, então você precisa ter um acerto ali de 70%, 80%. E pegamos um dia travado. E num dia travado, quem fica girando fica perdendo dinheiro. Então o critério é esse. Fez o que eu gostaria que tivesse feito, acionou objetivamente, de acordo com os indicadores que eu estava analisando, a minha entrada, fiz a entrada, coloquei meu stop, coloquei meu alvo, ponto final, e só aquilo vai se desfazer na hora que ou acionar meu stop, ou acionar meu ganho. Ou teria saído no 0 a 0. Aqui não me mostrou nada muito forte ainda que eu possa fazer uma adição e arriscar a mesma quantidade de dinheiro e mover meu stop para uma nova máxima. O que seria legal? Se ele falhasse essa máxima aqui, uma barra de força, daí talvez formular aí uma adição como uma segunda entrada, tá, desse trade, pegar o stop que está aqui em cima, arriscando a mesma quantidade financeira e mover esse stop para essa nova máxima. Aí eu estaria fazendo uma nova entrada, me expondo mais ao risco em questão de quantidade de contratos, mas arriscando o mesmo financeiro, mas estando um pouco mais desprotegido, já que o stop eu estaria baixando ele. Então tem que saber fazer adição. Um dia, principalmente um dia como esse, tá? Quando o dia está mais fácil, você vê que está em tendência, é mais fácil você fazer adições. Agora, quando o dia está mais difícil, está mais equilibrado como esse, é bem mais difícil fazer adições. Então, em um dia mais equilibrado, eu vou evitar fazer adições. Essa é a hora da verdade, ó. Tentando superar essa máxima. Eu quero ver se os compradores vai ter força para isso. E os vendedores, força de defender. Fechou acima da máxima.
Acima da máxima não, né? Mas acima do fechamento aqui, do swing anterior. Dessa máxima aqui. E é a hora de a gente ver alguma defesa de venda, né? Se de fato o mercado não for seguir no ciclo de alta e lá romper, superar a máxima e ir embora, seria a hora de ver a defesa vendedora aqui. Tá aí um bom fechamento de venda e não com esses pavios abaixo. Esse é um bom fechamento. Teve acionamento do WA Ribbon. Poderia até, num cenário aí, pensar numa adição, tá? E mover o stop para cima dessa máxima. Mas eu quero ver, se tiver continuidade, talvez eu faça. Como eu disse, dias difíceis é bem difícil fazer adição, né? Geralmente eu evito. E teve até alguma continuidade, apesar de ser bem fraca nessa continuidade. Tô atento a esse gap aqui, ó. Como a continuidade não foi tão forte, só veio fechar o gap. Não fiz, tá? Será que tinha notícia agora, hein? 2 horas, olha. Volatilidade. Uma barra amarela, entrou muito volume, né? Mas você vê que essa entrada do WA Ribbon aqui, ela pagou pelo menos uma vez o risco, né? Deixa eu ver por aqui, ó. 180 pontos, andou 250. Que dia, hein, pessoal? Que dia. WA Ribbon sobreviver nesse dia aqui, ó. Pode assinar a ferramenta que isso aqui... Rapaz, não só o WA Ribbon, né? Os ONs também e o WA Bars. Porque, olha, esse dia aqui... Que dia difícil. Duas e pouco da tarde, o mercado não fez quase nada aí. Aí teria que ter aquela paciência, né? De esperar horas e horas o trade se desenvolver ou entregar o trade aí de mão beijada com poucos pontos ou no 0 a 0, como uma forma também de se proteger do risco de um dia difícil. Não é errado, não tira os critérios. Eu prefiro fazer a entrada e esperar o tempo que for necessário. A gente vê o sinal, mas a gente não sabe a hora que o trade vai terminar. Não tem como você... Tem gente que coloca stop por tempo. Ah, não andou em meia hora, eu saio da operação. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que a gente não deve colocar o tempo para o mercado fazer as coisas. O mercado ele vai fazer o que tem que ser feito no tempo que você não vai determinar. Simples assim. Mas é uma forma de gerenciamento de risco também colocar por tempo, né? É uma forma de se proteger do risco. Eu não uso. Nada contra quem use. Mas eu vou falar pra vocês. Tem hora que eu espero tanto tempo que eu não sou de ferro também. Eu acabo zerando a operação porque acabo perdendo a paciência, viu? Acabo perdendo a paciência de esperar. Muitas vezes acaba sendo bom, porque aí depois eu vejo que não ia dar certo. E algumas vezes acaba sendo ruim, porque eu vejo que eu fiquei de fora do movimento e ele veio bem depois da minha paciência se esgotar. Será que agora vem?
E o 15 minutos? Como que tá o 15 minutos? O medo de travar isso aí. Olha só o 15 minutos, pessoal. 15 minutos, ele majoritariamente está vermelho desde o dia anterior, tá? Desde o dia anterior ele está falando assim: evite compras, busque uma venda pelo menos para algum tipo de correção aí. 15 minutos está falando isso para mim. Então, obedeci ao 15. Eu disse que quando está mais travado assim os curtos, eu vou para os mais longos, dou uma olhada como que está o ribbon, como que está o contexto, e aí eu vou operar naquela direção. Se perder esse suporte aí, com convicção, fechamento, aí eu acredito que ele venha pro alvo, ali no 127.050. Vamos ver. Que dia, hein? Coloca aí embaixo nos comentários. Será que você sobreviveria a um dia como esse? Será? Seja sincero, hein? Seja sincero. Você já teria feito quantas operações aí? 3? 5? 20? Muita gente acha que ia passar fácil das 20 operações, hein? Ia cair lá por 1 minuto. Ia ficar girando aí nesse meio, hein? A gente fez uma única operação aí. Não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Ribbon virou agora para verde, normal, dentro de congestões, né? O Ribbon, como ele é um rastreador de movimentos amplos, ele vai virar mais vezes. Em compensação, em dias que tem amplitude, em dias que tem movimentação, ele vai pagar boas entradas várias e várias vezes o risco. E ainda em dias travados, né? Se você souber ler bem o preço, ele vai te pagar boas entradas aí. Tá? Então, Ribbon, em conjunto com essas outras duas ferramentas da regra de coloração, o W-Azones também e o W-Bars, eles vão complementar a sua visão de mercado e fazer aquele papel objetivo que te falta dentro do seu sistema. É preciso você entender de contexto gráfico, obviamente, para você usar qualquer tipo de ferramenta. Não adianta eu dar para um bebê uma chave Phillips que ele não vai apertar o parafuso direito. Entendeu a analogia, né? É essa analogia. Olha, e tá acelerado em 10 vezes aqui, hein? A gente tá já no trade aí, ó. Desde das 11h10 até agora são 15 horas. A gente pegou um dia travado, pessoal. Pegou um dia travado. Azar do momento. Pegou, tá pegado. É esse dia, ponto final. Opa, será que agora vem? Será que agora é uma barra de vácuo? Se for uma barra de vácuo, essa barra vai reverter, hein? Se for uma barra de vácuo, que é aquele vácuo, né, que faz que vai romper e não rompe, ainda mais uma lateralidade. Vamos lá, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um cadinho. Eu sei que você consegue mais 150 pontos aqui para baixo. Só mais 150 pontos pra gente fechar o trade aí e depois de um dia como esse, né? Ó, até que enfim. Até que enfim, pessoal. Até que enfim pegou o alvo. Nossa, imagina, das 11h10 até as 3h25. 11. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mais ou menos 4 horinhas dentro da operação para pagar 2 vezes o risco. Isso você teria muito mais vantagem de estar em um trade como esse do que na galera que ficou girando ali, né? Faz um R, perde um R, faz um R, perde 2. R é risco, para quem não sabe. Arrisca uma vez e pega um R para um R, né?
risco-retorno. Para quem tem paciência, tá? Então foi unificando o contexto técnico do dia anterior e objetivando de acordo com as ferramentas técnicas aqui. Em um dia como esse, pegar 2 Rs e sair com um único trade, isso daqui é para poucos, não se engane. Tá? A maioria ficou girando, perdendo dinheiro aqui no meio, porque isso é o mais comum, é a média, né? Vamos combinar. Voltando aqui, vou deixar aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu até o final do dia. Enquanto isso, vou conversando aqui com vocês. Então é isso. Se vocês gostaram aí desse vídeo, eu vou esperar carregar aqui só pra gente ver o que aconteceu, se ele despencou aqui, ó. Porque poderia, né, deixar uma parcial aqui, deixar o restante no 0 a 0, seguir vendido para ver se ia ser um dia de correção, para buscar outra zona aqui do WA Zones, que seria por aqui, ó, né? Aí seria um baita risco-retorno, mas para você pegar isso aqui, você teria que arriscar esses 2 Rs. E como eu disse, eu prefiro me pautar em critérios objetivos do que eu tenho aqui no preço. Se eu tiver indícios muito fortes, um rompimento muito forte, aí sim, às vezes eu vou mudar de ideia e vou me pautar que aquilo é um rompimento válido, e aí eu vou buscar alvos maiores dentro daquele contexto. Como é um dia bem travado, é um dia que o rompimento ele não foi tão legal, ó, já logo deixa para vivo aqui, aí eu vou me pautar por critérios objetivos que o preço tem me demonstrado, tá? Então, basicamente, essa é a atitude do trader. É assim que o trader deve usar os indicadores. Os indicadores eles estão disponíveis na loja da Nelogica. Aproveitem que mês de novembro, não sei quando você vai assistir, mas no mês de novembro ele está disponível o plano mensal. Depois eu vou fechar esse plano mensal. Daí você não vai conseguir mais assinar o mensal. Só vai conseguir assinar. Olha só o que aconteceu. Só vai conseguir assinar o... isso aqui é 6 horas da tarde. Já. Só vai conseguir assinar o semestral e o anual, tá? Só o semestral e o anual. Ó, então, a partir daqui, se eu fosse seguir, tá? Pelo WA Ribbon, eu ficaria vendido, até essa barra aqui me tiraria do trade, seguindo pelo critério objetivo de que acionou na próxima barra. Se eu fosse seguir vendido por conta das médias somente e movesse o stop de forma técnica, colocasse nesse último topinho aqui, ó, seguiria vendido até ou sairia nessa barra ou sairia aqui acima desse último topinho, tá? Pouca coisa de diferença a mais, mas teria ganhado aí na verdade não me daria diferença, ó. Teria ganhado 180 pontos a mais, tá? 180 pontos a mais. Fosse seguir vendido até o final do dia aqui, mais ou menos aqui, a corretora não fazer zeragem compulsiva aí, automática, 390 pontos aí a mais. Não sei se ia valer a pena o estresse, tá? Todo que teve aqui ao longo do dia. Beleza? Então vamos fechar aqui. Vou deixar os links aí na descrição desse vídeo, tá? Os links são pela Nelogica, então você tem que ter Profit Chart, obviamente, para você assinar essas ferramentas. Eu vou deixar aí o link. Não esquece de deixar o like. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para mim nos comentários. Não vai dormir com dúvida. Se não deixou o like ainda, aperta aí, manda para outras pessoas esse vídeo, que é muito importante aqui para o canal, muito importante para o meu trabalho também, tá? Se você gosta do meu trabalho, contribui aí com o seu compartilhamento. Beleza? Grande abraço, até mais. A gente se vê. Tchau.